Faz tempo, faz muito tempo. Aconteceu 433 anos antes de Cristo nascer. Péricles era o celebrado líder de Atenas, cidade-estado que mantinha vastas relações comerciais com seu entorno, incluindo Mégara, uma cidade cujos primórdios estão nessa belíssima costa azul. Acontece que, em dado momento, agricultores de Mégara invadiram, ou não invadiram, até hoje se discute, um território considerado sagrado para Atenas. Péricles, então, determinou o fim das atividades comerciais entre Atenas e Mégara. Como Atenas era influente e rica, para Mégara essa era uma punição muito dura que na prática significava o empobrecimento da população. Começou assim a longa história dos embargos econômicos. No final dos anos 50, a Revolução Cubana comia solta. Fidel Castro com seus rebeldes de um lado e Fulgêncio Batista com seus soldados do outro. Os Estados Unidos não sabiam muito bem o que esperar daquilo que estava acontecendo na ilha ao lado, mas eles certamente sabiam que aquelas batalhas eram travadas com armas norte-americanas. Veio assim um embargo de armas, que no fim acabou tendo mais impacto nas tropas de Batista que nas fileiras rebeldes de Fidel Castro. É que os rebeldes, sendo rebeldes, precisavam dominar a arte do contrabando. Esse primeiro embargo não foi lá muito bom para os Estados Unidos, só que fica pior depois. Em 1960, já vendo em Fidel Castro um inimigo, os Estados Unidos pararam de vender petróleo para Cuba. Cuba, então, foi comprar o petróleo soviético. Só que as refinarias de Cuba, que pertenciam às corporações dos Estados Unidos, não queriam, se recusavam a trabalhar com esse petróleo vindo da Rússia. Cuba foi lá e estatizou as refinarias norte-americanas dentro do seu território. Os Estados Unidos, claro, não podiam deixar isso barato. Foi nesse momento que veio o primeiro embargo comercial, proibindo a venda de todos os produtos a Cuba, exceto alimentos e medicamentos. Mais uma vez, o governo cubano dobrou a aposta, encampou todas as empresas e boa parte das propriedades privadas de norte-americanos na ilha. Tudo isso, que aconteceu no curtíssimo prazo de um ano, entre 1959 e 1960, seria decisivo para o futuro. Futuro não apenas de Cuba, como você já vai ver. A sequência de embargos que os Estados Unidos impuseram a Cuba começou nas armas, passou pelo petróleo, eventualmente passou a abranger tudo menos remédio e comida. Essas restrições certamente ajudaram a aproximar o governo da ilha da União Soviética, ou seja, os Estados Unidos meio que sem querer incentivaram Cuba a buscar ajuda do outro lado. Não dava mais para lidar com isso só com embargos econômicos. Então, a CIA treinou um exército formado por cubanos que estavam exilados nos Estados Unidos. A CIA armou bem essa gente e mandou todo mundo para Cuba para tentar derrubar Fidel Castro. Isso aconteceu em 1961 e o episódio ficou conhecido como Invasão da Baía dos Porcos. A CIA achava que, uma vez que o seu exército aportasse na ilha, o povo promoveria uma insurreição contra Fidel. O que rolou na real foi o contrário. Fidel foi para a linha de frente e o povo se juntou a ele, como lembram esses ex-combatentes. Nós não temos medo. Nós nunca aqui nunca sofremos medo. Pois nós seguimos atrás ao mercenário, seguimos atrás. Chegou Fidel, aí foi todo mundo gritando, llegó Fidel, yo voy comandante, e aí foi todo mundo para allá e para adelante todo mundo. Como perderam no campo de batalha, os americanos voltaram a atacar no campo da diplomacia e do comércio exterior. Um ano depois, eles usaram toda a sua influência para retirar Cuba da OEA, a Organização dos Estados Americanos. As sanções, antes válidas apenas para o comércio entre Cuba e Estados Unidos, agora eram multilaterais. O plano era simples: restringindo o comércio de Cuba com os mais de 30 países da OEA, os cubanos ficariam com fome. Gente com fome fica irritada e aí derruba o governo. A história está aí para mostrar que não deu certo.
Os embargos e a tentativa de invasão na Baía dos Porcos logo fizeram com que o povo cubano enxergasse nos Estados Unidos a fonte dos seus problemas. Isso dava ainda mais legitimidade para que o governo de Fidel buscasse proteção da União Soviética. Certamente que ter uns mísseis na ilha ajudaria a fazer os Estados Unidos pensarem duas vezes antes de atacar de novo. E foi isso que aconteceu. Cuba se dispôs a abrigar mísseis nucleares soviéticos. Os Estados Unidos logo descobriram e aí começou a crise dos mísseis de Cuba, o momento mais tenso da Guerra Fria. A resposta norte-americana foi fazer um bloqueio naval à ilha. A intenção era não deixar chegar novos armamentos a Cuba, só que na prática isso impedia qualquer coisa de chegar lá. Comida, remédio, roupa, qualquer coisa. Esse foi o embargo dos embargos. E claro, tudo feito com o respaldo da Organização dos Estados Americanos. Cuba ficou sozinha, isolada na vizinhança. A partir desse momento, o embargo, com pequenas variações, seria mantido década após década, impondo perdas econômicas enormes para Cuba. O Instituto de Pesquisa Econômica de Cuba estima que o país tenha perdido mais de 28 bilhões de dólares em comércio por causa do embargo. Isso dá mais de 1/4 do PIB de Cuba, que é de 100 bilhões. É muita coisa mesmo. A justificativa moral dos Estados Unidos para impor o embargo a Cuba sempre teve no campo dos direitos humanos. Não se deve fazer negócio com ditaduras que perseguem dissidentes. É bem verdade que essa justificativa tem lá suas contradições, porque ao longo da história, os norte-americanos não apenas negociaram com muitas ditaduras, como também ajudaram a criar outras, algumas aqui mesmo, na América Latina. O governo dos Estados Unidos nunca reconheceu essas contradições, mas talvez tenha chegado perto disso no mandato de Obama. É que ele visitou Cuba e reconheceu que o embargo não tinha feito nada de bom por ninguém, muito menos a tal democracia que os Estados Unidos dizem querer ver vingar em Cuba. Naquela ocasião, Obama prometeu fazer um esforço para encerrar o embargo. President of the United States, I've called on our Congress to lift the embargo. I believe my visit here demonstrates you do not need to fear a threat from the United States. And I am also confident that you need not fear the different voices of the Cuban people and their capacity to speak and assemble and vote for their leaders. Só que aí veio Donald Trump. We will enforce the embargo. We do not want U.S. dollars to prop up a military monopoly that exploits and abuses the citizens of Cuba. Um embargo econômico também pode ser uma peça de propaganda. Primeiro você ajuda a criar a pobreza. Depois, você joga a culpa num governo, num modelo econômico talvez. Cuba é só um caso. E embora seja uma ilha, não está isolada nessa história não. Será que você consegue olhar para esse mundo e encontrar outros exemplos? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento ou então para homenagear quem ama. O Moisés prefere uma ajuda aqui para divulgar a página dele, Memoráveis 365. Basta procurar no Facebook, no Instagram, no Facebook ou no Twitter, Memoráveis 365. Diz ele, sobre o teor da página: o berrante ridículo apto a arrebanhar uma leva de protofascistas suicidas, minha ideia com Memoráveis 365 foi celebrar, sem pretensões e cerimônias, cada data comemorativa que o calendário nos oferece. A simbologia de ter de ficar feliz por um dia específico, aquelas 24 horas simplórias como quaisquer outras, pois essa noção de data ímpar foi a fagulha para montar uma página brindando a imensidão da nossa tragédia. Tá aí na tela, Memoráveis 365. Beijo, gente, valeu!